Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de falar da palavra do Senhor Jesus, sempre com muito temor, e reverência. Que seja o Espírito Santo a falar conosco, porque de mim eu não tenho nada, mas o Espírito Santo, Ele é forte. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 9, versículo 15, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Ele que é uma referência de missão, apóstolo Paulo. Atos 9, no capítulo 15, 16 e depois Atos 22, 17. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus, aleluia. Fala o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este era para mim um vaso escolhido para levar o seu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto devo sofrer pelo meu. Aleluias. Atos 22, 17. Aleluias. Atos 22, 17. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque o Senhor me deu essa palavra dentro de uma sala de EBD. Vocês têm aqui alguns jovens que participaram, talvez o Maurício, a Gabi. E Deus, irmãos, Ele é poderoso. Vocês que são jovens, venham para EBD. Deus, Ele se revela de uma forma poderosa lá dentro. Amém? Atos 22, 17 fala: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as capas do que matavam. 21. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Aleluias, aleluias. O Senhor nos chamou nessa noite, irmãos, para ser enviados ainda para longe. Nós queremos ser enviados para perto, mas o Senhor falou ao meu coração: eu ainda tenho missão com alguns, e eu os enviarei para longe aos gentios. Aleluias. Aplaude o Senhor Jesus, igreja. Aplaude essa palavra que é poderosa. Aleluias. Oh, Senhor, nós te louvamos, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra tem o poder, meu Deus, de mudar a rota, Deus. E nessa noite nós te pedimos: muda a rota, meu Pai, de muitas pessoas nessa noite. Levanta missionários nessa casa, levanta evangelistas nessa casa e faça a tua obra, meu Pai, porque o Senhor ainda clama por missão. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus, igreja. Aleluias. O tema que o Senhor colocou no meu coração é: enviados para os gentios. Aleluias. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí: vá. Fala com autoridade: vá, porque eu te enviarei para longe. Vá, porque eu te enviarei para os gentios. Aleluias. Quem quer ir, irmãos? Quem quer ir, irmãos? Deus está observando quem quer ir ainda, irmãos. Aleluias. Desde o início, irmãos, da caminhada de Paulo, Deus, Ele deixou bem claro para Paulo: se existe uma coisa que Deus não engana, é o seu chamado. Quando Deus, Ele chama, Ele não deixa dúvida. Ele não coloca uma vírgula, Ele coloca um ponto. Vá, porque eu te enviarei para longe. Aleluias. Então Deus, Ele deixou bem claro para Paulo que o chamado de Paulo era para fazer missão. Era para longe, para os gentios. Porque missão, irmãos, se faz fora. Missão se faz fora. Discipulado se faz dentro, mas missão se faz fora. E fala o seguinte a palavra: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluias. Deus ainda nos chama, irmãos, aos confins da terra. Você acredita nisso? Deus ainda nos chama para irmos aos confins da terra.
Aleluias. Quem é Paulo, irmãos? Saulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, sua família vem da tribo de Benjamim. Seu nome, na verdade, é Shaul, o mesmo nome do rei Saul. Seu nome não foi mudado, como muitas pessoas costumam falar, que ele era Saulo e depois passei a Paulo. Saulo, irmão, sempre foi Saulo, porque é um nome hebraico. E Paulo sempre foi Paulo, porque é um nome romano. Como Paulo, ele ia falar para o mundo greco-romano, então ele se identifica como Paulo. Nascido em Tarso, na atual Turquia, ele cresceu em uma família religiosa e muito respeitada. Ele foi enviado para estudar em Jerusalém e se tornou um fariseu fervoroso. Aleluias. Ele era observador da lei, cumpria e conhecia de cor salteado os 613 mandamentos. Ele foi aluno, irmãos, particular da maior referência teológica da época, que era Gamaliel. Paulo, irmãos, ele foi o maior teólogo da igreja, o maior evangelista da igreja, o maior implantador de igreja, o maior escritor da igreja. E mesmo ele sendo tão preparado, tão grande, Deus ensina uma grande lição. Qual, Liliane? Qual lição Deus ele ensinou para Paulo? Antes de você ir para longe, antes de você ir a Antioquia da Síria, antes de você ir para Chipre, antes de você ir a Macedônia da Grécia, a Filipos, a Tessalônica, a Bereia, a Atenas e a Coríntio e tantos outros lugares, Paulo, você precisa passar em um lugar. Antes de você ir aos confins da terra, você precisa passar em Damasco. Aleluia. Antes de ir, irmãos, nós precisamos passar em alguns lugares. O que Deus está dizendo é, Paulo, antes de se levantar para ensinar, tu precisa sentar primeiro para aprender com um discípulo chamado Ananias. Atos 9 fala sobre isso. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos, para nós? Toda pessoa, ela pode fazer a obra de Deus com boa vontade e bom coração. Mas o preparo é fundamental. Fala para a pessoa que está ao teu lado, o preparo é fundamental. Aleluia. Você quer fazer missão? Pergunta para a pessoa, você quer fazer missão? Então se prepare. Se prepare, aleluia. Quanto maior for o teu chamado, maior deve ser a tua preparação. Vou falar de novo. Quanto maior for o teu chamado, maior também deve ser a tua. Aleluia. João Batista, ele foi preparado no deserto. Moisés, ele foi preparado no Egito e depois ele foi preparado no pasto. Samuel, ele foi preparado desde o seu nascimento, irmãos. Olha como o preparo é fundamental. Davi, ele foi preparado no pasto e depois ele foi preparado nas guerras. Antes de ir, Deus vai te preparar. Antes de ir, Deus vai te preparar. Jesus, ele foi preparado desde o ventre, irmãos. Olha como o preparo é fundamental. Desde o ventre, 30 anos e ainda foi preparado no deserto da tentação. Deserto é lugar de ser preparado. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Está no deserto? Deus está te preparando. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. E você está sendo preparado aonde? Você está sendo preparado aonde? Aleluias. Deus, irmãos, ele não traz um doutor, um teólogo para discipular Paulo, mas um Ananias. E eu amo Ananias, irmãos. Deus está nos dizendo aqui, não vamos aprender só com os grandes, mas eu também vou te ensinar com os pequenos. Pequenos como Ananias, que tem um coração voltado para o Senhor. Pequenos como Ananias, que era profeta do Senhor, que Deus revelou a casa, revelou o endereço certinho. Pequenos como Ananias, que tem o ouvido sensível à voz do Senhor Jesus. Quer ser preparado? Você também será preparado por pequenos.
Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Sabe por quê, Paulo? Porque teu coração vai dizer: vamos para a Ásia. Bora? Vamos para a Bitínia. Bora? E tu, se tu não ouvir a voz do amigo Espírito Santo, não vai para lugar nenhum. Vou falar de novo. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, não vá para lugar nenhum. Porque o ego de Paulo queria que ele fosse para alguns lugares. Mas ele precisava ouvir a voz principal do chamado, que é a voz do Espírito Santo. Aleluias. Tem gente, irmãos, que infelizmente se converte e não quer mais ser discipulado. Infelizmente. Se converte e não quer mais entrar na sala de discipulado. Porque acha que já está preparado. Desviou, de repente, voltou para os caminhos do Senhor e diz: mas eu conheço toda a Bíblia. Eu preciso mesmo ser discipulado? Eu era pregador antes. Eu era evangelista antes. Eu preciso mesmo ser discipulado novamente? Aleluia. Eu preciso mesmo de ir para EBD? Eu aprendo tanta coisa em casa. Eu não aprendo nada na EBD. E Deus está quebrando o teu orgulho, viu, Paulo? Você precisa ser preparado, sim. Nós precisamos ser preparados, sim. Deus, Ele colocará pessoas pequenas para te discipular como um Ananias. Aleluias. Dê liberdade ao Espírito Santo, irmãos. Não é a Liliane que vai pregar, mas é o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo, porque nessa noite o Espírito Santo vai falar contigo de uma forma diferente. Porque o Espírito Santo nessa noite ainda deseja levantar nessa casa missionários. Aleluias. Aleluias. Deus colocará pessoas pequenas para te discipular, como Ananias. Te deixará à sombra de alguns, como Barnabé. Te deixará na liderança de outros antes de você ser líder. Deus quebrará primeiro, Paulo, o teu ego antes de você ir. Aleluias. Paulo, irmãos, ele poderia ter começado a obra de Deus com toda a sua preparação. Poderia ou não poderia? Com toda essa preparação. E por que ele não começa? Porque Deus tinha algo para ensinar para Paulo. Aleluias. Gálatas no capítulo 1, no versículo 15. Abrem comigo aí, Gálatas 1, versículo 15. Olha o que Deus ensina para Paulo. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Mas, quando Deus me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou-me por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passando 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, Pedro. E fiquei 15 dias com ele. E não vi outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois, fui para a região da Síria e da Cilícia. Deus, irmãos, ele deixou esse homem altamente preparado de molho por 3 anos. Sabe por quê? Porque Paulo precisava aprender uma grande lição, que é o mistério da graça. Aleluias. Quando Deus ele leva Paulo para essa região, Deus queria se revelar para Paulo o mistério da graça, irmãos. Porque não dá para fazer a obra de Deus sem a graça de Deus. Aleluias. Sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir pregar. Sem a graça de Cristo, será, sabe o quê? Olho por olho e dente por dente. Paulo, ele era um fariseu. Então, Paulo conhecia tudo da Torá. Então, ele era um homem, posso falar assim, sanguíneo e colérico junto. Sem a graça, irmãos, de Deus, nós seremos justiceiro. Seremos como um touro bravo, como foi Paulo. Aleluias. Que resolveu tudo com a força do seu braço. Tem algum justiceiro aqui? Misericórdia, Jesus. Tem alguns justiceiros na casa? Um lampião? Algum lampião aqui? Que diz assim, ó, vai pagar tudo. O que falou,
Aleluias. Sem o conhecimento, irmãos, da graça, sem o conhecimento da graça de Cristo, a nossa pregação será só vingança e justiça. É por isso, irmãos, que Deus, Ele levou Paulo para um lugar ficar de molho. Em momentos da nossa vida, Deus vai nos deixar de molho em alguns momentos. Para quê? Para te ensinar algumas lições. Aleluia. Sem a graça de Cristo, irmãos, será só filosofias humanas. Aleluia. 1 Coríntios 2:1 fala. 1 Coríntios 2:1 e 5 fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Aleluias. Aleluias. De Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluias. Paulo, ele era especialista para a obra. Mas Deus, Ele ensinou várias lições para Paulo. Primeiro, o mistério da graça. Aleluia. E segundo, falar da forma que Deus quer. Aleluia. Porque quando nós formos, por exemplo, para a África, não dá para a gente pregar como nós pregamos aqui na igreja. Nós precisamos falar de acordo com a linguagem do lugar. Então, Paulo está nos ensinando exatamente isso. Quando fui ter com vocês, eu fui falar sobre o poder do Espírito Santo, do Espírito e do poder. Deus não nos deu poder, irmãos, para se vingar, mas Deus nos deu poder para perdoar. Paulo, irmãos, ele sabia. E Deus falou isso ao meu coração. Aleluias. Deus, Ele não nos deu poder para se vingar. Deus nos deu poder para perdoar. Porque pela graça de Deus nós somos salvos. Isso não é mérito nosso, mas é dom de Deus. Aleluias. Aleluias. Agora Paulo, irmãos, ele é rejeitado em Jerusalém. Atos 9, 26. Abrem comigo aí. Atos 9, 26. Quando chegou em Jerusalém, Saulo procurou se ajuntar aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele. Não acreditavam que ele fosse discípulo. Jerusalém, irmãos, Jerusalém era a cidade da intelectualidade. Todos os apóstolos de Jesus, eles não eram tão preparados como Paulo. Pedro, por exemplo, ele não era tão preparado como Paulo. Então, o desejo de Paulo era ir para Jerusalém. O desejo de Paulo era andar com os seus irmãos. Ele queria isso, mas o chamado que Deus tinha para Paulo era diferente, irmãos. Com certeza, Paulo ele chega, sabe o que? Se achando. Com certeza, Paulo ele chega assim lá em Jerusalém e fala assim, bom, eles não foram tão preparados como eu fui preparado. Então Paulo ele chegou se achando. Agora eu vou fazer e acontecer. Ninguém prega como eu. Ninguém evangeliza como eu. Aleluias. Mas a igreja mãe, a igreja sede, não aceita, não tolera a presença de Paulo no seu púlpito. Então Paulo, ele começa a sentir a dor da rejeição. Aleluias. Você já foi rejeitado? Na obra, por fazer a obra do Senhor? Por fazer a obra tão bem? Você já foi rejeitado? Já imaginou, irmãos, a cabeça de um novo convertido que é Paulo ser rejeitado pelos seus irmãos? O que o novo convertido ele espera? O que você espera como um novo convertido na igreja? Você é novo? Você chegou na igreja? O que você espera? Abraços? Aceitação? Não é verdade? O que você espera? Ser acolhido? Ser amado? Ser respeitado? Mas sabe, irmãos, Paulo, ele não recebeu isso. No lugar da aceitação, Paulo, ele foi rejeitado.
As portas que deveriam estar abertas para Paulo, foram as portas que foram fechadas. Porque Paulo foi rejeitado. Quem faz a obra de Deus também será rejeitado. Quer fazer a obra do Senhor? Esteja pronto para ser rejeitado. Aleluia. E a rejeição, irmãos, ela faz parte de grandes homens e mulheres de Deus. Quer ser grande? Quer ser grande na presença do Senhor? Aprenda que você vai ser rejeitado em algum momento da sua vida. Aleluia. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus foram rejeitados. Por que não lembrar de José? José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Por que não lembrar de Samuel, que foi rejeitado pela sua nação? Ele queria fazer as coisas de Deus da forma correta. Mas Deus falou assim: Samuel, deixa. Porque eles não rejeitaram a você, mas eles rejeitaram a mim. Aleluia. Davi, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus, ele foi rejeitado na casa, irmãos, e na sua nação. Mateus 23, 37 diz: então aprenda, irmãos, nós seremos rejeitados. E nós precisamos estar com o coração pronto para fazer a obra, independente da rejeição. Aleluia. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus, ele foi rejeitado. Até hoje, Jesus, ele é rejeitado. Mas Jesus continuou na obra. E Deus está falando: não pare. Não pare de fazer a obra, independente da sua rejeição. Aleluias. E eu amo, irmãos, a rejeição. Sabe por quê? Porque a rejeição, ela me diz: quando você é rejeitado pelo homem, você é aceito por Deus. Aleluias. Quando você for rejeitado pelo homem, irmãos, você será aceito por Deus. Aleluias. Lutero, irmãos, ele foi excomungado. Calvino foi expulso da cidade. Edwards foi demitido da igreja. Wesley fez do mundo a sua paróquia. Grandes homens de Deus foram rejeitados. E nós também seremos rejeitados por pregar a palavra, por pregar a verdade. Aleluias. A rejeição, irmãos, eu aprendi. Deus falou para mim que a rejeição te coloca no centro da minha vontade. Quando você é rejeitado, Deus coloca você bem no centro da vontade do Senhor. Aleluia. Se os teus irmãos não te aceitam, glória a Deus, Cristo te aceitou. Aleluia. Se os teus irmãos não te aceitam, levanta as mãos para o céu. Cristo me aceitou do jeito que eu sou. Aleluia. Se a tua família te despreza, te maltrata, te humilha, Cristo te ama, irmãos. Cristo me ama, Cristo te ama. Isso é motivo suficiente para nós estarmos alegres. Aleluia. Se eles não querem ouvir o teu testemunho, os de longe esperam por você, Paulo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Se a igreja de Jerusalém não quer ouvir a tua pregação, tem muitos lá fora te esperando, Paulo. Aleluia. O problema, irmãos, é que nós só queremos falar de Cristo para quem não quer ouvir. Quantas vezes nós queremos falar para a nossa família de Cristo e elas não querem ouvir? E Deus está falando: espera, tem o tempo certo. Vai chegar o tempo certo que a tua própria família vai chegar perto de você e falar assim: ó, fala um pouquinho sobre esse Jesus. Fala um pouquinho sobre esse Jesus. Espere, irmãos, o tempo certo. O problema é que nós só queremos cumprir o chamado, a missão do nosso jeito. E Deus está falando nessa noite aqui para alguns Paulos. Eu estou uma. Para de se vitimizar. Para de se vitimizar. Que ninguém olha para você, que ninguém quer ouvir o teu testemunho, que ninguém quer ouvir tua pregação. Para. Se você quer ser grande,
aprenda que você vai ser rejeitado. Aleluias. Paulo, irmãos, poderia ter desistido do seu chamado. Mas ele, sabe o que ele disse? Paulo, ele poderia ter ido para casa. Mas sabe o que ele disse? Uma coisa eu faço. O que, Paulo? Esquecendo-me. Aleluias. Deus está falando aqui nessa noite. Esquece quem te perseguiu. Esquece quem te rejeitou. Esquece o mal que te fizeram. Esquece, Paulo, que te expulsaram de Listra, lá em Atos 14. Esquece que te expulsaram do ministério, Atos 9. Esquece a humilhação que fizeram você passar, saindo escondido dentro de um cesto em Damasco. Olha que humilhação, irmãos. Você sair escondido de uma cidade, porque as pessoas querem te matar. Eita, irmãos, Paulo precisa nos ensinar tanta coisa, irmãos. Aí ele fala o seguinte, Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus está falando para a igreja, esquece, prossiga para o alvo. Eu tenho um alvo para você, igreja. Aleluias. Atos 22, 17 e 21 diz. Atos 22, 17 e 21 diz. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi o Senhor. Ele me disse, ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho ao meu respeito. Aí eu vou repetir. Eu respondi, irmãos, Paulo estava discutindo com Deus o lugar que era para ele fazer a obra. Nós não somos Paulo, irmãos? Fala para mim. Nós somos iguaizinho a ele. Senhor, eu não quero fazer a cobra dali. Eu quero ir para ali, Jesus. E o Senhor me manda para lá. Aí Paulo, ele vai discutir com o Senhor. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo, açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o mataram. Mas ele me disse, a palavra do Senhor, irmãos, ela é forte. Deus, ele não vai ficar se explicando para Paulo não, irmãos. Deus, ele não vai ficar se explicando para você. A resposta do Senhor é, vá, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aleluias. Agora Paulo, irmãos, ele é dispensado pelo próprio Cristo do campo missionário. Quando nós somos, irmãos, dispensados por homens, sabe o que nós falamos? Eles não têm visão. Mas quando é o próprio Deus que te dispensa, irmãos, aquele campo missionário. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque o chamado de Paulo não era para os judeus, mas era para os gentios. E Paulo estava quebrando a cabeça, querendo fazer a obra em um lugar, sendo que o que Deus tinha para Paulo era longe, era algo maior. E Deus está falando aqui nessa noite, para de quebrar a cabeça. Para de discutir com o Senhor. Será que você não sabe onde eu te chamei? Será que você não sabe que eu te chamei para pastorear? Será que você não sabe que eu te chamei para evangelizar? Você não precisa de ninguém, vai você sozinha. Discipula sozinha, ensina sozinha a palavra do Senhor. Você não precisa de igreja, você precisa de mim. Aleluias, você precisa de mim, irmãos. Aleluias. Se Deus, irmãos, não tivesse expulsado nós de alguns lugares, nós nunca sairíamos. Se Deus não tivesse te expulsado de alguns lugares, tu nunca sairia. Se Deus não tivesse fechado a porta daquele emprego, tu nunca sairia. Deus está dizendo, para de insistir onde eu já te liberei, Paulo. Vai, eu já te liberei. Irmãos, eu fiz a obra de Deus em uma igreja por 9 anos. E eu amava essa igreja. Eu amava estar no ambiente.
E aí Deus me mostrou o altar desta igreja, Avivamento Bíblico Sacomã. Hoje já é outra, mas amém. Deus me mostrou o altar daqui. E sabe o que eu falei para Deus? Eu não vou não. Vou não. Eu amo aqui. Eu conheço todo mundo. Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Só que, irmãos, nós somos como Abraão. Nós não queremos sair do lugar de comodidade. Quem faz a obra de Deus precisa sair de alguns lugares. Precisa andar na obediência do Senhor, na direção do Senhor. Se Deus te chamou como missionário, como evangelista, como missionária, como pastor, quem sabe o que você vai fazer é Deus, não é você. E aí, irmãos, eu fiquei, mesmo Deus falando para mim, vai, que eu já te mostrei até um altar, e tu está discutindo comigo. Sabe o que eu fiz? Não fui. Fiquei 1 ano. Sabe o que começou a acontecer? Perseguição. Eu comecei a ser perseguida. Não me deixaram mais a fazer a obra onde eu queria. Me colocaram praticamente no banco, sem eu estar em pecado. E eu não entendia nada. E sabe o que Deus estava falando? Sabe por que está passando isso? Porque você não quer ouvir o meu chamado. Porque você não quer ouvir a minha voz. E aí Deus me mostrou a igreja fechando. Eu falei, pronto, eu vou ser expulsa. Não tem mais para onde ir. A igreja vai fechar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha uma obra comigo aqui nessa igreja. E nós insistimos, irmãos, em lugares. Se Deus te mandou vir, vem. Faz a obra. Se Deus te mandou fazer a obra, faça a obra. Mas não discute com o Senhor, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, irmãos. Deus nos chamou ainda, irmãos, para fazer missão, irmãos. Deus, muitas vezes, Ele não faz algo maior na tua vida, porque nós nos acomodamos. Nós queremos ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e Deus quer dar novos talentos para a igreja. De repente, Deus te chamou para pregar um evangelho, e tu só quer cantar. Deus, Ele tem mais para nós, irmãos. Se você for fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para Paulo, para de insistir, onde eu já te liberei. Vai. Aleluia. E aí fala na palavra do Senhor, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você, irmãos. Tem muitos gentios te esperando. E tu e eu, muitas vezes, brigando pelos judeus. Tem muitas almas nos esperando nas ruas. E muitas vezes nós ficamos brigando dentro da igreja por espaço. Olha o espaço, o campo aberto que nós temos no Sacomã. E Deus está falando, não para de brigar por coisas tão pequenas. Eu te dei um campo aberto para você pregar, para fazer a obra do Senhor, para evangelizar, para discipular. Vai, Paulo. Aleluia. Tem muitas almas nos esperando. E nós brigando por espaço, por agenda, por renome, por cargo. Tem muitos becos e vielas, irmãos, esperando por ti, Paulo. Ah, mas eu só quero se for assim. Mas eu só quero se for assado. Aleluia. Mas eu não quero servir nas casas. Eu não quero fazer a obra visitas. Não, Senhor, não quero. Eu não quero ensinar dentro de uma sala de EBD para uma pessoa. Não, Senhor. Eu só quero se for a sala lotada. Irmãos, as mais lindas pregações do Senhor Jesus foi para quem? Para mim. Foi a samaritana. Para mim, foi o endemoniado. As mais lindas pregações do Senhor, o Senhor não fez para multidões. O Senhor fez para uma pessoa. Porque uma alma vale mais do que todo ouro e toda prata. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Eu só prego se for na sede. Quantas pessoas, né, irmãos, infelizmente, só querem pregar se for na igreja do campo, na igreja grande, não é verdade? Isso não é missão, irmãos. Desculpa. Isso não é missão. Missão é sair da igreja.
Dentro se faz discipulado, mas missão é fora. Aleluia. Deus sabe, irmãos. Deus sabe, irmãos, onde te leva. Deus sabe onde te envia. Há portas, irmãos, que Deus nunca vai abrir. Deus poderia ter aberto a porta para Paulo com os judeus? Poderia. Mas por que Deus não abre? Porque o que Deus tinha para Paulo era trabalhar com os gentios. Aleluias. Se Deus tivesse aberto a porta para Paulo em Jerusalém, entre os judeus, nós nunca teríamos sido alcançados, irmãos. O sonho de Paulo era pregar para os judeus. E nós temos esse mesmo sonho de Paulo. Nós queremos pregar para aqueles que nós amamos. Nós queremos pregar para a nossa família. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, tem o tempo para todas as coisas. Deus está te chamando, Paulo, vai. Porque eu te chamei para pregar para os gentios. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Deus, irmãos, Deus falou para mim isso. Eu sou especialista em dizer vai quando você deseja ficar. E dizer fica quando você deseja ir. Deus, Ele é do contra, irmãos. Desculpa. Esse é o nosso Deus. Você quer ir? Aí Deus fala, fica. Esse é o nosso Deus, irmãos. Por quê? Porque nós temos que renunciar à nossa própria carne, o nosso próprio eu, para que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. Mas coisa boa, irmãos, é quando nós obedecemos. Se você obedecer, você vai viver coisas tremendas, como Paulo viveu. Aleluias. Se Deus tivesse aberto a porta para os judeus, para Paulo, nós, os gentios, nunca teríamos sido alcançados. Se Paulo fosse desobediente ao Senhor, à voz do Senhor, eu e você não teríamos sido alcançados. Só tinha ficado lá entre os judeus. E tem pessoas, irmãos, para ser alcançado ainda. Deus tem chamado a igreja ainda para alcançar os gentios, pessoas que estão lá fora. Atos 13:46, estou finalizando, tá? Atos 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é mister que a vós se vos pregassem primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltaremos para os judeus, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e Barnabé, eles se separam. Porque quem faz a obra é normal. Você nunca vai permanecer com a mesma pessoa que você começou. Aprenda isso. Tinha uma irmã que ela foi para mim um Barnabé. Ela me ensinou tudo, irmãos, tudo direitinho. E eu, 1 ano, aprendi tudo direitinho. E eu amo essa pessoa, o nome dela chama Isabel. E ela me ensinou tudo direitinho. Você faz a obra assim, você faz a obra assim, sabe? Você cuida da mesa da Santa Ceia dessa forma. Você passa o pano da mesa da Santa Ceia. Você faz a obra assim, assim, bem direitinho, irmãos. E eu amava essa mulher. Amava, porque ela para mim foi uma segunda mãe. Teve um dia, irmãos, que ela sumiu da igreja. Ela desapareceu. E eu sabia onde era a casa dela. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora. Foi embora da igreja sem deixar uma notícia. Porque tem gente que infelizmente vai embora sem dar nem tchau. E ela foi embora, irmãos, sem dar um tchau para mim. Naquela época nós não tínhamos WhatsApp, né? Agora que a gente tem. Irmãos, eu senti a dor da perda dela por 1 ano. E eu orava, irmãos. Na época era Facebook. E eu procurava nos Facebook, procurava no telefone. Eu procurava essa mulher de todas as formas. Até que um dia, Deus me corrigiu. Deus falou assim: filha, a única pessoa que você tem que procurar dessa forma é a mim. Não é a pessoas. Não se apegue a ninguém. Ela fez até aqui.
Porque eu enviei ela até aqui para você. Quem sabe ela não foi um anjo que eu mandei dos céus para te ensinar o que você precisa aprender. Aleluias. Então aprenda, irmãos. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé eles se separam. Agora quem acompanha Paulo é Silas. Atos 16, 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mícia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. A obra de Deus ainda é feita debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele tinha uma estratégia maravilhosa para fazer missão. Ele sabia os lugares exatos para fazer missão. Mas quem faz a obra de Deus, irmãos, tem que obedecer à voz do comando, a voz do Espírito Santo de Deus. Porque se você for, você vai quebrar a cara. Então não saia se não for debaixo da voz do Espírito Santo de Deus. Então atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venham para a Macedônia e nos ajude. Aleluias. E eu louvo a Deus, irmãos, por essa palavra. Eu não entendia antes o que é ser alcançado. Por que nós somos gentios? A obra de Deus, irmãos, ela é grande. Tem muita gente ainda para ser alcançado. A tua família inteira precisa ser alcançada pelo Evangelho. E nós precisamos ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque ainda há um clamor para missões. E nós não queremos ouvir esse clamor. Deus ainda quer levantar nessa igreja missionários, missionárias, evangelistas para fazer missão. E nós se acomodamos, nós não queremos mais ir. O lugar onde eu comecei a fazer a obra, irmãos, foi evangelizando. Eu cheguei nessa casa de oração evangelizando, o pastor sabe disso. Só que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, o comando dele. Ele sabe a hora de ir e de mandar você parar. Irmãos, Paulo e Silas, eles entraram na Europa e o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão. Você vê como é bom você obedecer à voz do Espírito Santo? Graças à obediência de Paulo, eu e você fomos alcançados pelos gentios. Você e eu fomos alcançados por causa do chamado de Paulo. E há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo teu chamado. Eu vou finalizar aqui, irmãos. Eu morei ali muito tempo ali na comunidade do Heliópolis. E de frente à minha casa tinha um jovem que vendia droga. O nome dele era José. E eu estava em casa, né, crente, a gente ficou orando, buscando a Deus e tal. Senhor, me usa, me usa, me usa. Irmãos, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando assim: vai lá na rua e fala para o José que se ele não vir para a presença do Senhor, eu vou recolher ele. Irmãos, eu não fui. Eu fiquei com medo, irmãos, não vou mentir. Ele era envolvido com muita coisa de errado. Não vou justificar, é claro, né? Foi covardia minha. Eu não fui, irmãos. No outro dia, esse menino sumiu. Meu coração ficou apavorado. Eu falei, meu Deus, esse menino foi para o inferno por causa de mim. Eu fiquei apavorada, irmãos, apavorada. E aí eu fui orar, minha sogra é uma mulher de muita oração. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E nós fizemos uma campanha. Minha sogra ama fazer campanha louvando o hino da harpa, né, Márcio? E nós cantando os louvores da harpa. Até que surgiu uma notícia desse menino. E aí falaram, né, pro meu sogro, que a mãe dele tinha vindo buscar ele e tinha levado para o interior de São Paulo. E eu fiquei tão feliz, irmãos. Que eu falei, meu Deus, graças a Deus, esse menino não morreu. E não falei. E aí depois ele aparece na área de novo. Irmãos, eu não falei. Eu não falei.
E aí nesse dia, a gente só ouviu a notícia que ele resolveu fazer um assalto na Delamare e os policiais mataram ele. Você entende, irmãos, como é sério fazer missão? Eu sei que diante do Espírito Santo ele vai sempre me lembrar dessa situação. E é por isso que Deus ele fala para mim e para você: quando eu mandar você falar, fale. Quando eu mandar você evangelizar, evangelize. Porque eu vou cobrar de você essa alma. Aleluias. Então Deus ele está nos ensinando nessa noite, irmãos. Para de se apegar com a terra, com lugares, com igrejas, e ainda falo mais, por placas. Com pessoas. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Eu não sou deste lugar. Você não é deste lugar. O Senhor está falando: para de se apegar com pessoas. Para de se apegar com placas. Para de se apegar com tantas coisas. Você e eu não somos daqui. Como diz aquele louvor: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele veio me buscar e com ele eu irei. Nós não somos daqui, irmãos. Então, a partir de hoje, não se apegue a ninguém, a não ser Jesus Cristo. E cumpra o chamado que Deus colocou em tuas mãos, Paulo. Porque nós somos forasteiros desta terra. Deus ainda está nos chamando aos confins da terra. Aleluia. Se eu vou, quem é a próxima? Eu vou. Esses dias eu estava aqui numa quinta-feira. Eu não sei se a Adriana está aqui. Adriana? Tá não. Eu estava aqui numa quinta-feira. E Deus ele falou para mim muito forte, várias vezes, que ele me enviaria para longe, que eu ia fazer missão longe. E ele falava assim para mim: minha irmã teve uma visão também comigo, que via eu e o Márcio com um casal falando línguas estrangeiras, fazendo missão. E ela falava assim: Li, essa mulher chegava para ti, era uma missionária, ela chegava para ti e dizia que estava vindo de um país, muita perseguição religiosa, e ela veio parar neste lugar. E eu falava assim: mas você veio parar neste lugar, você sabia que aqui é um lugar muito idólatra, né? E ela falava assim: sim, eu sei, mas nós viemos para aqui porque Deus nos mandou para cá, e você e o seu esposo vai nos ajudar. E aí eu dei um abraço nela. Quando eu abracei ela começou a chorar e falou assim: eu estou sendo curada do câncer por causa do seu abraço. E aí numa quinta-feira aqui, Deus usou uma irmã, aí eu acredito que o nome dela é Adriana. E ela falou assim: missionária, se prepara, porque vai chegar um dia que eu vou te enviar para longe. Tudo que Deus já tem falado há anos para mim e para o meu esposo. Irmãos, Deus ainda nos chama, irmãos. Se coloque na disposição para fazer a obra do Senhor. Deus ainda te chama para longe, não só para perto. Aleluias. Levante-se, se coloque na presença do Senhor. Vamos louvar aqui com o coral. E nessa noite, irmãos, na autoridade do Espírito Santo de Deus, você que sabe que você tem um chamado, eu quero que você saia do seu lugar e vá de encontro a alguém. E dê um abraço neste alguém. E ore por este alguém. E deixe o Espírito Santo te usar. Amém? Aleluias.